pecado. É no nome dele que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Podia sentar, por favor, irmãos. Amém. Eu tenho uma dificuldade. Vocês que ouvem bem atrás aí, dá para ouvir bem? Tá? Pastor André. Aleluia. Glória seja dada a Deus. A igreja está aí, amém? Amém. Glória a Deus. Não sou cantor não, irmão, mas vamos louvar, vamos colocar de pé, vamos começar essa manhã de domingo louvando, adorando a Deus, amém? Colocar o Senhor em primeiro lugar. A gente veio para um seminário, porém, é um domingo, né? É um domingo pela manhã, a gente vai louvar um hino bem conhecido, para que todos venham adorar a Deus, amém? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei Eterno, e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. ao único, mais uma vez, vamos lá. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia. Consagramos todo o nosso ser a Ti, ó Deus. Obrigado, Jesus. Quem crê, glorifica e aplauda o Senhor. Louvado e exaltado é o santo nome do Senhor. Glória seja dada a Deus. Amém, meus amados. Podemos sentar em nome de Jesus. Estamos felizes de estar aqui hoje. Nós, da congregação da base, em São Pedro da Aldeia, os irmãos ficaram felizes da gente estar aqui hoje, estão assistindo pela live. Amém? E iremos tratar de um assunto muito interessante e muito importante no dia de hoje, que é como fazer a igreja crescer. Quando a gente fala esse tema, parece até que é uma receita de bolo, né? Uma receita a qual a gente pega, tá prontinha ali, bota aqui 2 ovos, um pouco de sal, mas não é assim. Tem algumas coisas que a gente precisa fazer para que a igreja local ela venha crescer. Amém? E nós iniciamos hoje, eu trouxe aqui uma apostila para mim, não deu para a gente estar abençoando a vida dos irmãos, mas posteriormente eu vou estar lançando aí e a gente vai estar mandando para os irmãos aqui, amém? Os pastores que estiverem vindo aqui, a gente vai estar entregando para que eles possam estar trazendo aqui para abençoar a vida dos irmãos. Como já foi falado, meu nome é Pastor André. E, irmãos, a igreja, o crescimento da igreja. Eu coloquei algumas coisas aqui pra gente. Vou desligar aqui esse ventilador aqui que ele fica em cima. Amém? Às vezes faz barulho também no microfone. Eu coloquei algumas coisas aqui interessantes. Porque a igreja crescente tem muitas coisas que a gente
pode olhar na TV hoje, denominacionais, a igreja evangélica hoje, nós somos católicos, que significa universal, cristão protestante, certo? Amém? Então nós somos protestantes. E a gente vê, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil todo, um crescimento desordenado. Anteriormente nós tínhamos denominações tradicionais e se fundou o pentecostalismo. Só que hoje nós temos muitas ramificações. A lei brasileira acaba ajudando para esse tipo de coisa. E dentro disso começou a surgir muitas ramificações, muitas vertentes que acabaram difundindo o evangelho, mas de forma meio que torta, não com princípio bíblico, vindo desde lá dos anteriores, daqueles cristãos mesmo que reformaram a igreja, 1568, 1612, onde aqueles homens que começaram a reforma da igreja falaram: opa, pera aí, a igreja, ela, aqui tá, a palavra de Deus diz para a gente não adorar a imagem, vocês estão adorando a imagem. A igreja, a palavra de Deus diz para a gente não vender indulgência, amuletos da sorte, né, irmãos? E a igreja começou a vender amuletos da sorte. E aquilo ali era uma troca para entrar dinheiro na igreja. Então, hoje eu começo a ver que, pelas ramificações começarem a serem difundidas, algumas coisas voltaram a acontecer na nossa época hoje. E olhando por esse lado, a gente realmente precisa estar estudando a palavra. Precisamos estar falando sobre o crescimento da igreja. Precisamos estar reformando a igreja. Precisamos estar tirando o sincretismo religioso dentro da igreja, para que a igreja venha crescer sadia, forte e na palavra de Deus. Amém? Primeiro tópico aqui que a gente vai estar falando nessa manhã: o crescimento da igreja é um tema palpitante. É um tema que é muito falado aí por outros lugares. E uma coisa me chamou a atenção, que eu escutei de uma pessoa. A pessoa me falou assim, foi até ontem. Eu conversei com um pastor e perguntei ele qual é a profissão dele. Ah, minha profissão é pastor. Aí a pessoa olhou assim: ué, mas para pastor é profissão? A gente já até debateu isso na rádio, né? Que pastor é vocação, não é profissão. Então, por que esse tema é tão palpitante? Porque, irmãos, o crescimento da igreja, ele é bíblico, pertinente e atual. A gente tem que buscar de uma forma, com todas as forças de nossa alma e de forma legítima. Hoje tem pessoas que estão se formando em seminário como profissão, igual médico, advogado, e vai lá e pega a igreja e quer dar um crescimento em cima do profissionalismo. Por isso que eu falei isso daqui. E a gente às vezes acha assim: poxa, vou fazer um seminário, vou virar pastor de igreja, e aí eu tenho que fazer igual eu faço com uma empresa. Vamos fazer números. A gente vai entrar aqui sobre numerolatria, a gente vai entender por que disso. Então, irmãos, em todas as frentes nós temos que estar com a nossa força da nossa alma para a gente estar fazendo o crescimento da igreja. Por quê? Deus está comprometido com essa causa. É uma causa nobilíssima. É uma causa que Deus, a palavra de Deus vem dizer que ide pregar o evangelho. A gente tem que realmente crescer a igreja. Temos que fazê-la crescer. Porém, Deus nos escolheu um povo eterno, dando seu Filho unigênito para comprar esse povo procedente de toda a tribo, raça, língua e nação. Cristo morreu e verteu o seu sangue por nós. Aí que está o início de tudo. A igreja, ela tem que começar a entender que o crescimento dela tem que ser da forma qual foi predeterminada por Deus. O crescimento da igreja, irmãos, é uma obra de Deus, não é obra do homem. A conversão não pode ser produzida por nenhuma ação humana.
Nada que você venha querer falar que não, fui eu que converti aquilo ali. Igual o pastor Ricardo falou aqui, é Deus que manda. A graça ela é irresistível. Aleluia. Isso aqui pode estar aberto sem placa ali, uma pessoa passa dali, é um imã que atrai, vai levando, empurrando a pessoa, ela entra. Mas tem que estar com tudo preparado aqui para que a pessoa se converta. Deus traz mesmo, né? O crescimento da igreja é obra de Deus. Não adianta você pintar de ouro aqui e mandar as pessoas entrar. A obra é de... Eu só vou pedir água, que eu bebo toda hora. Quando eu falo assim 2 horas, tem que ter água. Amém. Então, só o Espírito de Deus pode regenerar o coração do homem. Pode ter a melhor mensagem. Se não tiver com o Espírito Santo ali, o coração do homem não é regenerado. Eu gosto de falar de soterologia porque a gente fica impactado com a forma que Deus trabalha para trazer o homem para o seu aprisco, né? A graça ela vem irresistível. Aí Deus arrebata. A mensagem é pregada, impacta o coração. O homem é regenerado, justificado, santificado. Aleluia. Até ter a glorificação e ele voltar ao Pai. O Espírito e a alma retornar. Então, meus amados, a gente pode entender que só o Pai pode trazer os eleitos a Cristo. Só o Pai pode mandar as almas para conversão. A gente pode ter todas as estratégias, mas se não tiver em Deus, não vai funcionar. A gente, para criar estratégias evangelísticas, tudo tem que ser debaixo da potente mão de Deus. Tudo tem que ser debaixo de oração. Até para tu abrir uma igreja, um ponto de pregação, algo, senão não vai ter crescimento, porque a obra de Deus, o crescimento da igreja é obra de Deus. É o segundo ponto. O crescimento da igreja não é pelo homem. Não é o homem que fala, vou abrir aqui, vou abrir ali. É Deus que determina. E tudo vai dando certo, tudo vai se encaminhando para as coisas de Deus acontecerem. Só Cristo pode salvar o pecador. A igreja pode plantar, regar, mas só Deus pode dar o crescimento. Em tudo para a abertura de uma igreja, em tudo para abrirmos um ponto de pregação, para começarmos um trabalho, uma oração. Tudo é assim, irmãos. Só Deus pode dar o crescimento. Nós somos cooperadores de Deus na proclamação do Evangelho, mas só Ele pode acrescentar igrejas que são salvas. A gente vê denominações grandes que considera importantes, e dentro dessas denominações, eles já têm os alvos para serem feitos, abertas as igrejas. E dentro dessa pandemia, essas denominações fecharam igrejas em muitos lugares, porque aquilo ali era alvo. Não foi Deus que mandou. Mas tipo assim, já viu como a empresa faz? A empresa faz assim: eu entrei no Rio de Janeiro, eu quero expandir. Onde tem um público-alvo? São Paulo, então eu vou abrir em São Paulo. Onde tem mais? Minas, eu vou abrir em Belo Horizonte. Onde tem mais? Empresa faz isso. Igreja não é assim. A igreja é diferente. A obra é de Deus. Ele faz onde Ele quer. O crescimento da igreja, nosso terceiro ponto aqui sobre a igreja crescente é responsabilidade nossa. Começou pra gente aí, irmão. Crescimento da igreja, a igreja crescente é responsabilidade nossa. Não há colheita sem semeadura. Isso daí a gente não vai ver, não, né? Se nós não semearmos, não vamos colher. Não há fruto sazonado sem cuidar da lavoura. Sazonal, irmão, é temporal. Por exemplo, na região dos lagos, fala-se muito sobre o trabalho sazonal. Trabalho sazonal, por exemplo, época de praia, tem trabalho, é sazonal. Aquele trabalho ali, o pessoal ganha dinheiro só na época do verão. Aí chega no inverno, não tem. Por quê? Trabalha na praia. Então é um trabalho
sazonal, é um trabalho por período. Então, a igreja não pode ter um trabalho sazonal. Eu faço muito bem hoje e mês que vem eu deixo para lá. Aí dá vontade de novo em julho, eu vou lá e faço um trabalho gostoso, aí deixo para lá. Não pode olhar para trás, né? Então, dentro dessa responsabilidade, nós fomos chamados para dar fruto, e muitos frutos. Cabe-nos sair e semear, ainda que com lágrimas. Olha como é importante isso. Eu sei que cada um tem um testemunho, cada um tem uma forma de agir, e cada um evangeliza nos lugares onde Deus chama. Esse tal de WhatsApp é um verdadeiro evangelista, sabia? Quem criou não sabia que ele era um evangelista. A pessoa está no sufoco, manda logo um áudio, não sabe nem escrever nem ler, mas manda lá, aperta lá, plim, ora por mim, isso e aquilo. Ou então, vem aqui na minha casa porque a gente está passando uma tribulação. Então, irmãos, existem ferramentas que podem ser utilizadas na evangelização. O WhatsApp é um deles. Isso faz parte do crescimento da igreja. Você tem uma pessoa na portaria que tem uma planilha que tem nome, telefone, se é crente, se não é, você já pega ali. E uma das estratégias é: aqueles nomes estão separados ali depois dos visitantes que entraram, você já manda banner para ele, já manda as coisas para ele, para que ele venha se interessar pela igreja. Ou seja, é um evangelista. Tu não precisou ficar lembrando a pessoa. Você, com um simples zap que tu mandou, a pessoa pode retornar à casa do Senhor. A semente, irmãos, é a palavra. O campo é o mundo. Os semeadores somos nós, que somos remidos pelo sangue de Jesus. O tempo é agora. Não há mais tempo a perder. Nós temos que falar do amor de Deus. Nós temos que evangelizar. Às vezes Deus traz a pessoa e a gente vai lá e joga fora. Às vezes Deus manda a pessoa, mas a palavra é a semente. A palavra tem que ser bem semeada, tem que ser bem traduzida na linguagem do povo, na linguagem daqueles ouvintes que estão ali. Paulo, quando ia falar com o romano, ele tinha todo um trejeito para falar. Paulo, quando ia falar com o mais humilde, ele já ia de uma forma diferente de falar. Então, a palavra, ela tem que ser semeada de acordo com o povo. Tem que ser da mesma linguagem, não pode ser uma linguagem diferente. E, irmãos, o campo é o mundo. Hoje em dia, muita igreja não quer evangelizar, a gente não vê trabalho de evangelismo, são poucas as igrejas. Não quer que as pessoas venham. Parece que a igreja virou um clube, e aquele clube tem as carteirinhas marcadas. Não entra mais ninguém, não sai mais ninguém. É tudo a mesma coisa, é tudo da mesma forma. E acabou, é só aquilo ali. E a igreja não evangeliza mais, não quer crescer o reino de Deus. O campo, irmãos, é o mundo. Nós temos que buscar as pessoas. E os semeadores somos nós. Então, irmãos, vamos abraçar com grande ardor essa gloriosa missão que os próprios anjos anelam. Os anjos anelam por estar evangelizando, mas coube a nós fazer essa missão. Deus nos deu essa tarefa, que ela é imperativa, intransferível e impostergável. Imperativa, um mandamento. Você vai lá e evangeliza. Ide é imperativo, irmão. É para você. Todo mundo que lê o ide, ele sabe que é para ele. Ide pregar o evangelho. Intransferível, tu não pode transferir para outro. Poxa, eu não vou hoje não. Vai você, meu irmão, a obra é contigo. Deus, ele colocou para você. Aleluia. E ele é impostergável. Tu não pode adiar, ficar adiando. Deixa primeiro eu enterrar meu pai. Deixa primeiro eu ir ali rapidinho. Daqui a pouco eu vou. É impostergável. Não pode retardar. Quarto tópico aqui. O crescimento da igreja, ele precisa ser buscado pelos critérios bíblicos.
não invenção humana, igual eu estava falando aqui no início. Aí vem aqui o pastor local, pastor Rene ou Renê, eu chamo pelas duas nomenclaturas, que é um nome bonito, que dá para falar dos dois jeitos, né? Aí chama os obreiros, vamos inventar um negócio aqui, vamos trazer um negocinho para botar aqui, para o povo acreditar. Ó, pessoal, quem passar pelo corredor de fogo, colocar a mão aqui, vai ser abençoado. Irmãos, o crescimento da igreja tem que ser buscado pelos critérios bíblicos, não por coisa inventada pelo homem. Nada que o homem queira fazer de moderno, igual tem algumas igrejas, para chamar a atenção. Eu fiz seminário numa igreja que tinha bacia santa. O seminário era em cima, a igreja era embaixo. Aí sempre nas quinta-feiras tinha bacia, acho que era quarta, bacia santa. As pessoas iam à frente, colocavam a mão na bacia ali e saíam no mistério. Um mistério aí profundo, doido. Tinha que fazer, estava estudando, ali que Deus deu graça para eu fazer. Mas, então, irmãos, a gente tem que começar a entender, pensar assim, poxa, olha só, como que chegamos aqui? Eu falei isso na igreja lá, nós estamos dando um discipulado, e eu perguntei para o povo, como que chegamos aqui? Por que você está dentro da igreja? O que é a igreja hoje para você? Da onde nós viemos? Muita gente não sabe a origem do que foi a igreja. Que quantas pessoas choraram, derramaram lágrimas para que você estivesse sentado aqui hoje, para que o evangelho atravessasse do Oriente para o Ocidente e estivesse aqui hoje, para você ser alcançado. Então muita gente sofreu. E às vezes a gente entra na igreja, aí se já tem um sincretismo, se já tem algo já relacionado ao Brasil, porque o Brasil é um país místico. Aí as igrejas inteligentes, espertas, falaram assim, peraí, é místico? O povo acredita em superstição, correto? Já viemos de uma raiz católica e espírita. Os escravos, eles eram místicos. E aí, o que eu pego? Ao invés de eu pregar o evangelho genuíno de Cristo, eu vou criar, dentro do pentecostalismo, o neopentecostalismo, que vai ser em cima de cura, milagres e libertação. Aí eu crio uma igreja que só tem isso. Eu vou atrair gente, eu vou encher de pessoas. E um país místico, as pessoas vão achar assim, ó, se eu comprar aquilo ali, eu vou ser abençoado na minha casa. E aí começou, irmão, esse tipo de coisa entrar no nosso país, no nosso Brasil. Por quê? É um país místico. O brasileiro, ele acredita em superstição de tudo. Quem não cresceu aqui sabendo que tinha que botar um papelzinho colado aqui para passar um soluço? Quem que não sabe que o chinelo, se ficar virado na porta, alguém morre? Então é místico. Aí as igrejas fizeram o quê? Opa, peraí, vou usar esse misticismo para tirar dinheiro do povo. Vou atrair pessoas e vou encher a igreja. Então é isso, irmãos. Por isso que, ó, o crescimento da igreja precisa ser buscado pelos critérios bíblicos, não pelo que o homem inventa, não pelo que o homem determina. Esse lugar é santo. Aí todo mundo tira a sandália, aí vem aqui na frente, aí faz uma tenda ou bota uma arca, e as pessoas ali, meus irmãos, todo lugar que você pisa é santo. Onde tocar a planta dos pés, não é isso? Ou será que a Bíblia mudou? Então a gente tem que começar a entender que nós somos libertos, livres, mas não libertinos. Entende? Só que nós temos que ter a graça de Deus conosco. Não vim falar sobre isso hoje, mas vamos continuar aqui. Deus não está interessado apenas em crescimento numérico da igreja, mas em crescimento saudável. Não adianta a gente fazer artifícios. Não, a igreja tem que crescer de qualquer jeito. Ou então ser cobrado. Poxa, o bispo lá está me cobrando. A igreja já tem 3 meses que não cresce. Meu irmão tem que arrumar alguma coisa aqui para poder ter, senão vão me tirar daqui. Eu não vou ser mais pastor daqui. Alguma coisa tem que fazer. Pô, o pastor André está deixando lá o pessoal a mesma coisa. Aí a pessoa começa a ficar doida. Aí quer botar
os números na igreja ao invés de crescer saudável. A igreja evangélica brasileira só cresce em número, mas está decadente em qualidade, é verdade. Isso não é nada de anormal. Temos extensão, mas não profundidade. A pessoa fica só no cheirinho da bênção. Quer ver uma coisa que eu fico revoltado? Eu vou falar aqui isso aqui. Não era para falar, mas eu fico revoltado. A pessoa sai do culto de quinta, de libertação. Não. Aí você dá palavras para ela de ânimo, só que não enraizado. Você não diz para ela assim: olha, Deus pode te abençoar. Você vem aqui na frente, Deus, mas você tem que ter comprometimento, compromisso. As coisas com Deus é assim. Se não é, você vai vir, você vai receber, e você cheio de pecado e não quer olhar para as tuas coisas, para a tua vida. Aí a pessoa sai daqui cheia de esperança, mas está toda no erro e não quer se consertar. Aí se cheia de esperança, porque o pregador falou que aquilo ali é vitória, é bênção, ele vai receber. E a pessoa está no erro e Deus já falou que a pessoa não quer se consertar para receber a bênção. A pessoa vai para casa na quinta-feira. Aí chega na sexta, ela já está murcha, quer sair da igreja, já está com depressão. Eu fico revoltado com pregação assim. É verdade. Porque a pessoa, o que adiantou? Ali recebeu, achou que recebeu, mas a palavra de Deus diz, ele é justo. Não tem jeito, irmãos. Deus, ele traz o conserto. Se não tiver palavra de conserto, se não tiver Jesus na cruz, não adianta. Você vai atrás de um sincretismo que, se eu falar teologia da prosperidade aqui, vocês vão ver que, poxa, a gente fala sobre você receber. E se você não receber, você está em pecado. Aí você entra por outro caminho. Isso está afastando as pessoas de Deus. Nós temos 50 milhões de desviados no Brasil. Sabe por quê? Por causa desse tipo de pregação. A pessoa entra e sai da igreja. Ela sai por quê? Por causa que ela não recebeu em profundidade, só em extensão, cresceu. Não, mas hoje somos 35 milhões de evangélicos no Brasil. A igreja está em crescente. Nós temos número, igual empresa. Irmãos, e aí você vê mais desviado do que crente. Sabe por quê? Porque o Brasil, ele precisa ser discipulado, não é evangelizado somente. Tem que evangelizar e tem que ter um discipulado, tem que ter uma palavra, tem que ter profundidade. Opa, peraí, tem que ter raiz, tem que se firmar em algo. Entrou um novo convertido aqui, peraí, vamos dar esse estudo aqui de tanto tempo. Você tem que aprender. Se eu não souber a doutrina da graça, a doutrina da salvação, pecado, se eu não souber essas coisas, eu vou ficar entrando nessa lição, vou querer receber o quê? Vitória e bênção. Por isso que eu estou falando isso daqui. Eu abri esse parênteses para falar de um culto de quinta ou de quarta, um culto de libertação, de cura, de milagre, que a pessoa sai cheião, mas Deus olha e fala: não vou agir, você não está fazendo o que eu quero. Aí a pessoa acha que vai, aí chega na hora, começa a cair na introspecção humana, perguntando: por que eu estou assim, porque eu estou assim, Deus não me ama, Deus não me ama, Deus não me ama, e aquele Deus vira um Deus mau. E a pessoa faz o quê? Sai da igreja, porque no mundo eu estou melhor. Esse Deus é mau, não quer me dar nada, não aprendeu que tem que renunciar para estar aqui. Aleluia. Não aprendeu que tem que entregar algumas coisas para estar aqui, porque o pastor quer o dízimo dele, então fala: poxa, aquele pecado fica no cantinho lá, não quer saber não, está trazendo o dízimo, tá bom. Então, irmãos, a igreja brasileira, ela tem movimento, mas não quebrantamento. Tem muita palavra de homem, mas pouca palavra de Deus. Tem que ter movimento, temos que ter. Hoje, nossa denominação é uma denominação pentecostal. Nós cremos nos dons, acreditamos no movimento de Deus. Mas tem que ter o quebrantamento também. Se nós não nos quebrantarmos para Deus, não adianta que nada acontece. Tudo tem que ter o tempo. Todos os cultos são para isso. Mas nós temos que ter o quebrantamento de Deus. Temos que ter palavra de Deus, não palavra de homem. Abriu parênteses para o coach. Muitas pregações coach hoje, coach são os treinadores, né? Vocês devem saber. Tem uns famosos aí que motivacionais. Eu faço devocional, mas nunca pensei em fazer devocional
Hoje eu vejo todo mundo faz devocional, falando, meu Deus do céu, o que aconteceu? Outro dia era ao fazer um devocional, e palavra de ânimo, e para te animar, para te tirar daquilo ali, é palavra de coach, irmão. Que eu tenho certeza que se não tiver profundidade na Bíblia, tu vai sair ali vazio. Eu vou aqui fazer um sentimentalismo, e quando você chegar lá fora, aquele sentimentalismo vai afastando. Sabe por quê? Porque o que deixa enraizado é a palavra de Deus. Isso daqui, irmão, nunca foge. Você pode escutar hoje, amanhã você vai lembrar, que o Espírito Santo vai te lembrar que a palavra de Deus, ela não volta vazia. A diferença é essa. O crescimento da igreja precisa ser evitar dois extremos. O primeiro extremo, numerolatria. Já dei uma pincelada aqui. Muitas igrejas buscam resultado a qualquer custo. Estão interessados no que funciona e não na verdade. Isso aqui funciona, então vamos botar. Consagração não vou botar porque não vem ninguém. Escola bíblica, então, para que escola bíblica? Para que aprender da Bíblia? Vamos botar um culto de movimento aí. Vamos botar um culto de libertação e um culto de cura a semana toda. Só culto. Não é um só na semana não, tá, irmãos? É a semana toda. Para atrair o povo. Porque tem gente, eu falo isso na região dos lagos, eu estou há 6 anos lá, mas tem pessoas, mas isso eu sei que é em todo lugar, tem pessoas que vão atrás do profeta, o revelador. É muito bom vir à igreja fazer um movimento, uma vigília, meu Deus, meia-noite você não quer parar, mas você tem que vir buscar Jesus. Tem gente que vem por causa da revelação, aí senta ali no cantinho e fica, aí fica ali, ó, esperando. Ai, vai falar comigo, vai falar comigo. Eis que te digo, aí vem, aí fala, aí, opa, recebi a minha. Aí vai, aí, tu vai ganhar, eu vejo uma chave na tua mão, aleluia. Maravilha. Aí a pessoa, eu recebo. Aí depois de 5 anos tá tendo que fazer uma cura interior por causa que tá com aquele problema no peito, desde aquele dia da chave que não recebeu nada até hoje. Entendeu? Então, irmãos, é mais ou menos assim. Você não pode focar nisso, tem que focar em Cristo. A tua vocação, você foi vocacionado a pregar o Evangelho. A igreja vai dar crescimento. E você acha que as bênçãos não virão? Claro que virão, porque você está fazendo a coisa certa. Aí tudo vai te acompanhar, vai te seguir. Você não vai correr atrás das bênçãos. Elas vão te seguir por causa disso. Estão interessadas no que funciona e não na verdade. Buscam o que está certo e não o que é certo. E para encher a igreja, muitos pregadores negociam a verdade, mercadejam o evangelho, faz do templo a praça de barganha, do púlpito um balcão, da graça de Deus um produto e dos crentes os consumidores desse produto. Acaba, a imaginação vem, eu vou e falo, começa a falar e tal. Aí você vai e compra aquilo ali e leva para casa. Não, esse lenço aqui é ungido, é um valor X. Leva para tua casa e bota lá. Passa nos doentes que vai. Mas você não levou de graça, tu levou pagando alguma coisinha. Leva, passa lá porque, ó, isso daqui é bênção pura. Meu irmão, a pessoa pode ser curada? Pode. Mas pela fé da pessoa. Mas eles, aí o que acontece? Eles pensam assim, eu vou levar, vou vender. E aí a pessoa foi curada, aí mais lenço vai ser vendido. E aí vai virar um comércio. Mas Deus, pela misericórdia dele, ele cura. Pela fé da pessoa, ele cura. Independente de qualquer coisa. Mas a gente acaba pensando, aí fica naquele, rapaz, a igreja ali é boa. Não escuta isso não, a igreja ali é boa. A igreja ali é boa, já acabou com tudo. A igreja ali é boa não, Jesus que é bom. Ali tem um homem de Deus, um anjo da igreja, que Deus instituiu para estar à frente daquela obra ali. Aí a pessoa cutuca a outra, rapaz, a igreja ali é boa, e vamos lá, vamos fazer uma visita, é boa, tem que ver o negócio lá. Irmão, Jesus que é bom, a gente tem que buscá-lo sempre em primeiro lugar, e as coisas vão acontecendo. Então a numerolatria, anotem isso, numerolatria. As pessoas querem que o crescimento seja numérico, para chegar lá,
minha igreja tem 100 membros, minha igreja tem 500 membros, e chegar e arrasando. Não, eu sou o pastor de uma igreja que tem 1000 membros. Irmãos, isso não é necessário para o reino de Deus. O reino de Deus, Deus ele quer que cresça com excelência, não de pessoas que entram e saem da igreja. E isso, irmãos, consequentemente, nem todo crescimento é resultado da ação do Espírito Santo. Igual o pastor Ricardo falou no início, nem todo crescimento significa salvação de vidas. Nem todo crescimento promove a glória de Deus, é a glória do homem. Aí na placa está lá, da igreja lá, a foto bonita assim. Às vezes dá bonita também do lado. Aí vai falar, a igreja do fulano, né? De Jesus, é do fulano. Verdade. A igreja é dele, ó. Tá lá ele, pô, aquele homem ali, ó, eu vou lá. Entendeu? Então é mais ou menos isso que está acontecendo. A segunda coisa é, o segundo extremo da igreja é que precisamos evitar é numerofobia. Muitos pregadores tentam esconder o fracasso. Isso é notório. Aí começa a esconder o fracasso. Pô, não estou conseguindo. Justificando com argumento vulnerável a esterilidade da igreja. A igreja está estéril, não entra mais ninguém. Ele já tentou aqueles artifícios lá da numerolatria, mas não conseguiu nada. Se frustrou, aí começa a vir a desculpa. Aí, Rick Warren fala assim, o pregador, quando afirmou que não deveríamos perguntar o que fazer para a igreja crescer. Nós não devemos perguntar isso. Peraí, o que fazer para a igreja crescer? Nós temos que falar assim, o que está impedindo a igreja de crescer? Não tem, o que fazer para a igreja crescer? Peraí que eu tenho que me descabelar. O que eu vou fazer? Aquela igreja não cresce, meu Deus do céu. Daqui a pouco eu estou com problema. Por que a igreja não cresce? Começa a enumerar os erros. Começa a olhar as coisas que estão erradas. Começa a pensar, não, peraí, não está crescendo por causa disso. Começa a fazer introspecção, irmão. Começa a pensar, botar a tua alma para gemer. Começa a clamar a Deus. Começa a perguntar ao Senhor, Deus, por que a igreja não está crescendo? Tu tem que arrumar artefatos para poder a igreja crescer. Dentro de uma frustração. Pergunta para Deus por que não está crescendo. Se tu está fazendo tudo certo, Ele vai te dar a resposta, vai te mostrar por que a igreja não está crescendo. A igreja é um organismo vivo. Ela é o corpo de Cristo. Deve crescer naturalmente. O poder do Espírito Santo, a graça irresistível traz, a boa mensagem semeada, os crentes, tudo recebendo as pessoas aqui, ó, com amor, com tudo. A pessoa vai ficar aqui, é um organismo vivo. Por isso que eu falei do clube. Irmãos, eu conheço igrejas, não vou falar nomes, porque não necessito, que tem aquele clube fechado, 300 membros, 200 membros, ninguém sai, ninguém fica. Salário do pastor pré-fixado, dízimo tudo certinho, igreja só enchendo a conta bancária, e aquilo ali, ninguém pensa no próximo, está só fazendo para eles. Tem uma campanha do ar-condicionado, vamos lá, bota todo mundo ar-condicionado na igreja, porta de vidro, trazer o cantor tal, aí vai lá e gasta o dinheiro dos fiéis, gasta o dinheiro da igreja, não com o que Deus falou, a obra de Deus para crescer, porque já tem um clube. Meu irmão, se tiver um clube, está errado. Ninguém entra, ninguém sai, a igreja tem que crescer de qualquer jeito. Não tem porquê, pode até sair pessoas, mas tem que estar entrando pessoas têm que estar se convertendo. Se você é pastor de uma igreja e a igreja não entra um visitante, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Se não entra uma pessoa para se converter, tem alguma coisa errada, irmão. A igreja ela é crescente. Mas pastor, ele visitou, aceitou Jesus e não ficou. Deus estava preparando para outro lugar, mas tinha que ter entrado ali para escutar a palavra ali. Existe isso. Se converteu, foi uma bênção, se transformou e Deus enviou para outro lugar. Isso acontece, irmão. Mas tem que ter a conversão de alma. Se a igreja ficar uma palavra só, uma palavra teológica minha aqui, eu vou falar só isso daqui, o pessoal tudo vai gostar, lindo, todo mundo chorou. Melhor louvor, melhor equipe de louvor formada, tecladista, meu Deus.
e acabou, todo mundo saiu daquilo ali, foi para suas casas, cada um com seus salários fixos bons, né? E acabou, ninguém precisa pregar para ninguém. Então tem igrejas com o evangelho assim. Isso para mim, irmãos, é um clube, não é igreja, porque a igreja, a palavra igreja é o quê? De dentro para fora, né? Nós não temos que sair para evangelizar, sair para pregar a palavra de Deus. Se não fizermos isso, não há por que existir a igreja. Tira a placa de igreja, bota clube evangélico. Não aceitamos mesmo. Pronto, fala logo a verdade, né? Porque tem igrejas que você já deve ter entrado e falado: "Ih, não volto mais ali não, é muita elite." Você não já falou isso aqui, aquela igreja ali? Porque tem um clubinho mesmo, tem uma panelinha mesmo. Tu senta ali, as pessoas te olham diferente, tu fala: "Não vou voltar mais aqui", porque tipo assim, essa igreja não é para visitante. Não é, ninguém me aceitou, ninguém me recebeu. Ele já tem o clube dele fechado. Então isso é um dos casos da igreja não crescer mais, ela fica estagnada. E algumas igrejas que ficam ali estagnadas, também tem o outro lado. Alguns pregadores tentam justificar: Deus não quis que entrasse ninguém nele, ele só quer um santo aqui. Irmão, se não entrou ninguém aqui é porque Deus só quer vocês, que só vai entrar coisa boa aqui. Aí tenta justificar por que ele não está evangelizando, porque a igreja está errada e não está crescendo. Aí finge que... Aí tem pregador que finge: não, Deus não vai permitir não, aqui só vai entrar o santo aqui. Está errado, irmão. Tem pessoas que falam isso para, tipo assim, fugir da responsabilidade. Por que a minha igreja não está crescendo? Aí já dou logo a desculpa, né? Não, porque Deus aqui só vai botar a pessoa certa aqui. As coisas erradas Deus não vai botar aqui não. Aí fica com meia dúzia de gato pingado e falando isso daí. Aí fica ali, ele se convence, ele mesmo, que aquilo ali não está crescendo, mas está bom, está gostosinho. Entendeu? Está legal. Mas por causa que ele fala: Deus não quer isso não. Então, irmão, é errado. É a numerofobia, é a frustração. O homem está frustrado, está ali na dele, frustradão, e está fingindo. Aí ele, pronto, ele agrada a si mesmo. Então, irmão, a gente enumerou aqui 6 pontos de uma igreja crescente, para a gente iniciar, para a gente entrar no seminário de como fazer a igreja crescer. E eu venho falar para vocês aqui 10 situações de como fazer a igreja não crescer, para depois a gente ver como que a gente vai fazer a igreja crescer. O crescimento da igreja ele deve ser buscado de acordo com os princípios da palavra de Deus para a glória dele. Aí eu venho falar que o livro de Atos é o primeiro e maior manual do crescimento da igreja de todos os tempos. O pastor citou já aqui o livro de Atos. A gente sabe que após ter sido dado, falando do Novo Testamento, os evangelhos, os sinóticos e depois o universal, que é João, aí veio a construção da igreja. Jesus falou que ia mandar um Consolador. Jesus foi, e agora quem vai ficar com a gente? Aí ele manda um Consolador, que é o Espírito Santo, para que quando ele ficasse com a igreja, nós iríamos sentir a presença de Deus. A presença de Deus não iria sair do meio do povo, porque o Consolador estava ali. E aí quando Pedro foi fazer o primeiro discurso dele, que 3.000 almas se converteram, eles começaram a ver que era gostoso ficar em comunhão. A igreja ela começou a iniciar e era gostoso ficar em comunhão. Só que eles não davam crescimento na igreja. Atos 2 não dá crescimento na igreja. Aí o que Deus faz? Manda perseguição. Joga cada um para um lado. Rapidinho a igreja cresceu, sabe por quê? Porque eles voltaram para suas casas e começaram a falar de Jesus. E ali Deus fez o quê? Começou a crescer. Eles falaram: foram para a vizinhança, tem um Jesus assim, assim. Aí começou a pregar. Paulo não abriu essas igrejas não, foi os próprios dali. Paulo foi lá para consolidar as igrejas que foram abertas pelos 3.000 almas que voltaram para suas casas. Senão Paulo não teria tempo de abrir todas essas igrejas não. Para onde eles foram, ele só visitou, chegou lá, já tinha a igreja, porque eles voltaram para suas casas já pregando. Então, às vezes a gente dá seminário de missiologia, muita gente confunde e fala: não, Paulo foi o maior missionário, ele foi lá
e abriu várias igrejas. Não, quando Paulo chegou lá, já estava tudo aberto, porque os crentes que se converteram no discurso de Pedro já tinham voltado para os caras e estavam falando de Jesus, mas precisava consolidar, de alguém que soubesse falar. E aí Paulo, ele foi lá e foi consolidando. Só que tinha algumas igrejas que ele escrevia mais de uma carta, tinha problemas e problemas e problemas. E ele ia lá e falando, para poder as coisas se ajustarem. Ou seja, o crescimento da igreja tem que ter doutrina. O crescimento da igreja tem que estar debaixo dos princípios bíblicos. O crescimento da igreja tem que estar debaixo dos princípios da palavra de Deus e da glória de Deus. Tem que sempre ser admoestado. A igreja de empresário que não é admoestada, que todo mundo faz o que quer, ela não dá crescimento, irmão. A igreja ela tem que ter admoestação, igual foi falado aqui. E essa igreja ela vai ter crescimento porque vai estar debaixo da doutrina e da palavra de Deus. Através de quê, irmão? Palavra de Deus, poder do Espírito Santo e da oração. Isso deixa a igreja saudável. Oração, palavra de Deus e o poder do Espírito Santo. A igreja tem muita oração, mas não tem o poder do Espírito Santo, não vale. A igreja tem muita oração, mas não tem palavra, não vale. A igreja tem muita palavra, mas ninguém ora. Fala, é como se fosse ler um livro, né? Fala. A igreja pode ter oração e palavra, mas o Espírito Santo não atua. E aí? Tem que ter oração, palavra e atuação do Espírito Santo. A gente ora, a palavra é pregada e o fogo vai lá e desce, o Espírito Santo vai lá e consolida. Aí abençoa, aí sim é a obra abençoada de Deus. O crescimento da igreja deve ser buscado com um profundo senso de urgência. Muita gente não está nem aí para a urgência da obra de Deus. Muita gente está pensando no seu próprio crescimento. Não estão pensando no crescimento da igreja, com a urgência. Se não tivesse urgência, Jesus não tinha falado lá para pregar, para batizar em nome da Trindade. Se não tivesse urgência, Jesus não tinha falado, Deus não tinha feito aquela perseguição ali, criado, para poder o povo se espalhar. Então nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que correr atrás das almas, nós temos que fazer o ID de Jesus. Deus se importa com números, porque através deles estão vida preciosa, porque Cristo verteu seu sangue. A Bíblia é um livro de estatística. Se a gente olhar por esse lado, é uma estatística. A gente precisa dar o crescimento, porque Deus se importa com pessoas. Portanto, a evangelização dos povos deve estar no topo da agenda de toda igreja. A gente senta para fazer uma agenda anual, aí abre a agenda, evento tal, comemoração do dia do pastor, aniversário da igreja. Eu acho que é o primeiro, né? Todo mundo já sonha de um ano antes, a pessoa já fica falando do aniversário da igreja, quem que vai ter, quem vai estar lá, como é que vai dividir. Então, abriu a agenda da igreja, primeira coisa, irmãos, quais serão os evangelismos do ano que vem? O que vai ser pregado? Aonde nós vamos alcançar vidas? Como iremos fazer? Não ser estratégia, Deus ele dá. Se vai abrir um ponto de pregação aqui, porque aqui é uma comunidade, se vai abrir um trabalho ali, se vai fazer aqui, depende do local. Às vezes o lugar é uma comunidade, a pessoa quer abrir um ponto de pregação. Às vezes o local é um local que é longe, não passa ônibus, querem fazer um trabalho ali, então depende. Mas tem que ter estratégia evangelística. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que ter urgência em buscar almas. Isso agrada o coração de Deus. Então o crescimento da igreja temos que buscar com urgência, mas dentro dos tópicos corretos. E agora eu vou mostrar o que atrapalha a obra de Deus. O que deve atrapalhar a obra de Deus para que essa igreja não cresça? Foi falado tanto aqui de crescimento, um monte de coisa. Poxa, o pastor citou um monte de coisa aqui para a igreja crescer. Mas tem coisa que atrapalha o crescimento da igreja? Tem coisa que atrapalha. Tem coisa que não deixa a igreja crescer por mais que ela queira.
Por mais que a igreja esteja respirando, querendo crescer, mas tem situações que atrapalham da igreja crescer. E a igreja tentando crescer, aí vai lá aquela situação, corta e sai. A igreja crescendo lá, frondosa, cai de novo. Então, eu enumerei aqui 10 sinais para que a igreja não venha crescer. Primeiro sinal: não orar pela igreja e pelo seu crescimento. Mateus 9:38. Vamos começar a trabalhar na Bíblia aí. Mateus capítulo 9, versículo 38. Diz assim: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Temos que rogar a Deus, temos que falar: Senhor, manda trabalhadores. Mas o primeiro sinal diz assim: não orar pela igreja e pelo seu crescimento. Irmãos, nós do Ministério Caminhando em Graça, nós temos um horário específico aqui às 8h30, 20h30, orar pelo bispo, orar pela esposa do bispo, orar pelos pastores das igrejas Caminhando em Graça, orar pela congregação nossa, que a gente, na hora que a gente está orando pela nossa congregação, e orar em agradecimento pelas nossas vidas. Então, aqui já é um sinal que a nossa igreja faz. Orar pelo crescimento da igreja. Tem que ter oração, não orar só por bênção, orar pelo crescimento. Mateus 9:38. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Pessoas que venham trabalhar, que venham ser trabalhadores para trazer almas para o reino de Deus. Se nós não orarmos por isso, nós estamos indo contra a palavra de Deus. Estamos atrapalhando a obra de Deus. Às vezes a gente acorda no hora, e dorme no hora, e vem para a igreja duas frequências na semana, aí também não ora, mas recebe uma oração, porque se falar amém, a palavra amém significa assim seja. Então, aí está o pregador, o pastor aqui, Deus, em nome de Jesus, a pessoa está só assim, amém. Ela não ora a semana toda, mas está ali só no amém. Então, irmãos, temos que orar pela igreja, pelo seu crescimento. É o primeiro sinal. Uma pessoa que faz parte da igreja deveria orar pela igreja. Não orar pela igreja equivale não contribuir para o crescimento dela. Jesus ensinou seus discípulos que deveriam orar para que Deus potencializasse a obra dele com mais pessoas dispostas a trabalhar. Temos que orar para o crescimento. Então, nossa igreja faz isso. Então, temos que fazer, irmão, 8h30, orar pelo crescimento da igreja. Parar tudo, ó. Esse é o momento da gente orar pelo crescimento da igreja. E olha como Deus trabalha e faz, hein? Deus, ele trabalha e potencializa de uma maneira. Não orar pela igreja, pelos seus líderes, pelo crescimento dela, pela resolução do problema que acontece, equivale a atrapalhar o crescimento da obra, pois não estamos fazendo a nossa parte. Me desculpe, se você não ora pelo crescimento da tua igreja, você atrapalha a igreja. Está atrapalhando, porque nós somos um organismo vivo. O que a gente falou na primeira parte aqui? Organismo vivo. Você faz parte de um corpo. Um corpo, se uma unha do dedinho cair, você sente uma dor. Ou seja, mas eu não sou pastor, não sou missionário, a gente tem que orar. Não. Qualquer parte do corpo tem que estar em ligamento, em funcionamento. Nós somos um organismo vivo. Mas eu sou porteiro, eu sou membro de banco, eu só varro a igreja, irmão. Você faz parte do corpo, você tem que orar. Não atrapalhe a obra de Deus. Não atrapalhe. Faça a sua parte. Ore pela sua igreja. Segundo sinal, Lucas 9:62. Vamos lá.
Lucas capítulo 9. Diz assim: mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Sinal número 2, que é atrapalhar a obra de Deus. Assistir a igreja trabalhando. Só assistir, ficar só de camarote. Eu escutei uma vez uma história do pastor. Eu gosto muito de fazer trans, fazer trabalhos missionários de 3 dias em uma cidade. É um crescimento, né? A gente faz o chamado crescimento. E dentro desse crescimento, o pastor que ficou líder desse trabalho, ele pegou, encheu o ônibus, todo mundo aceitou o apelo, porque a igreja é missionária, é uma igreja que vai mesmo. Irmãos, ó, R$350 para vocês irem lá para Minas, para o interior tal, para a gente evangelizar lá. Amém! Todo mundo foi, todo mundo pegou os 350, deu. Sei lá, vocês vão evangelizar, vão receber colete, vão receber uns folhetos específicos, vão receber o seu envelope, a caneta, o seu nome, tudo bonitinho para você estar lá evangelizando. Amém? Iremos dormir em colchonetes, porque lá não tem luxo. Você vai sair da tua casa, você tem tua cama, mas lá você não tem luxo. Você vai, amém, irmão? Amém. Todo mundo foi, pegou, encheu o ônibus, vamos embora. Chegou lá, o pastor da igreja local, igreja pequenininha, tinha pouca força para trabalhar, precisava de uma igreja vir para juntar. Já pensou 50 missionários descendo do ônibus, evangelizando aquilo tudo, uma bênção, né? Chegou na hora, o pastor ficou líder do trabalho, chegou para o pastor, ao invés de dormir no colchonete de todo mundo, entrou na Hilux do pastor e foi dormir na fazenda lá do pastor lá. Aí os membros olharam todo mundo assim e falou, meu Deus, ele não era o pastor da igreja não, nem o pastor da outra igreja que veio, ele era o líder, era pastor, mas era o líder do trabalho missionário. Aí o pessoal caiu na pele dele. Poxa, se você veio pagar o preço, irmão, se você veio fazer missões, se você veio estar aqui evangelizando, você tem que dormir no colchonetezinho com todo mundo, mesmo que seja pastor. Entendeu? Então, aí o homem foi dormir lá na fazenda, ar-condicionado, foi na Hilux, tirando onda, botando o bracinho assim, né? Aí voltou, amém, meus irmãos? E aí, todo mundo curtiu? Aí todo mundo se rindo e falando um para o outro, né? A gente trabalhou para Jesus, você não. Aí ficou queimado no meio da igreja esse tempo todo. Então, as coisas de Deus, irmãos, a seara, quando a gente bota a mão, a gente não pode olhar para trás, a gente não pode ridicularizar as coisas de Deus. Então, somente assistir aos cultos, assistir ao trabalho de quem está trabalhando, assistir o movimento da igreja. Esses são os sinais de quem não está envolvido na obra de Deus, no trabalho. Às vezes o pastor faz um apelo, fala assim, meus irmãos, hoje é dia de limpeza na igreja, irmão. Aí até vem, mas fica só assistindo. Hoje é dia de fazer uma obra na igreja, irmão. Aí fica lá rindo e brincando, mas só assiste, não mete a mão. Então, meus amados, não podemos ficar assistindo as coisas na igreja. A igreja, para dar crescimento, nós temos que meter a mão. A palavra de Deus falou o que aqui? Quem que pode ler o versículo que foi lido aqui? Lucas capítulo 9, 62. Quem que pode ler para participar aí? Vamos lá. Mas Jesus replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás. É apto para o reino de Deus. Aí, quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Tu não pode ficar esperando a banda passar. Peraí que eu vou ficar aqui, vou ficar esperando a banda passar. Não é só isso não, irmão. Mete a mão na arado. Pastor, está precisando de alguma coisa? Pastora, missionário, está precisando de alguma coisa? Eu quero ajudar. Eu quero fazer minha parte. Eu não quero atrapalhar a obra de Deus, o crescimento da igreja. Eu quero estar junto aí, metendo a mão, fazendo as coisas. Senão a gente acaba atrapalhando o crescimento da igreja. A gente fica igual um dor de pau, parado, sem fazer nada. Aí você vai ser chamado, sabe o quê? O limpa-banco da igreja. Tu vem, tu senta, aí tu levanta. Tua roupa está limpinha, tu limpou o banco da igreja, entendeu? Limpa-banco.
Nós temos que ajudar a obra de Deus a crescer. Temos que nos envolver com a obra. Independente de qualquer coisa, chega para os líderes e fala: eu quero ajudar, eu quero trabalhar, quero fazer algo para o Senhor. E você, como organismo vivo, você vai estar inserido no corpo, abençoando e fazendo a obra de Deus. Amém? Colocar a mão no arado é ajudar no crescimento da obra de Deus. Não colocar é assistir tudo como espectador, equivale a atrapalhar o crescimento da obra de Deus. Você vai estar atrapalhando. Terceiro sinal: dizer mais não do que sim. Isso daqui é profundo. Às vezes você chega para a pessoa e fala: fulano, você poderia dar uma mãozinha ali para o irmão, fazer aquilo ali? Você poderia ir lá naquela visita, naquela oração, mas está lá, só vai ter um irmãozinho. Tu poderia estar ajudando lá no ponto de pregação? Não. Tu poderia... Não. Tu pode... Não, não, não e não. Dizer mais não do que sim é atrapalhar a obra de Deus, irmão. Nunca está disponível para nada, nunca está disposto para nada. Sempre tem um problema, um trabalho, alguma coisa, um filho para cuidar, alguma coisa. Dizer mais não do que sim, meus amados. Isso é atrapalhar a obra de Deus. Isso é você não se colocar para poder fazer as coisas para Deus. Sempre tem um problema. Irmãos, aprenda a controlar o tempo. Quem te deu o tempo foi Deus. 24 horas tu tem na tua vida, tu tem que dar teu dízimo de hora, pelo menos diário, que é 2 horas e 40 minutos por dia, para Deus. Temos que fazer sim. Pastor, como que eu faço para te ajudar? E aí o pastor chega, você vai lá e tem que falar: sim, pastor, eu posso ir sim. Tem um enfermo para visitar no hospital, eu vou, pastor, eu vou sim. Se controle, coloque o tempo. Poxa, mas eu não estou trabalhando, mas tem que tirar um tempo para Deus, nem que seja de madrugada. Tem que fazer a obra de Deus. Dizer mais não do que sim, é evidente que devemos fazer um gerenciamento de cada área de nossa vida, para não cairmos em uma atividade prejudicial. Isso é ser sábio. Mas existem pessoas que somente dizem não, nunca pode, nunca tem disponibilidade, nunca diz sim. Os apelos dos líderes são ignorados. Às vezes a gente chega aqui de púlpito: igreja amada, teremos um mutirão. Ó, mutirão, tá, irmãos? Um mutirão sábado, às 9 horas da manhã. As irmãzinhas vão estar aqui fazendo um café da manhã gostoso. Você vai vir, você vai ajudar, você vai estar trabalhando aqui. Não adianta nada eu fazer esse gesto, maior vigor, aí chega ali e não vem ninguém. Sabe por quê? Diz mais não do que sim, não está disposto para a obra, não quer fazer a obra de Deus. Esse tipo de pessoa atrapalha o crescimento da igreja, enterra o talento que Deus deu a ela, e ao invés de multiplicá-lo, às vezes Deus colocou um talento lindo, maravilhoso, e a pessoa está só dizendo: não, não quero, não dá para mim isso aí, não vou fazer, acabou. Gente, desenterra o talento que Deus deu. Para de dizer não, se controle no seu tempo. Temos que dar sim para as coisas de Deus. Eis-me aqui. Lembre-se, vocês vão estar com essa palavra: organismo vivo. Todas as situações vocês fazem parte do corpo. Temos que botar a mão no arado, temos que ajudar, temos que dizer sim para as coisas de Deus. Quarto sinal: arrumar problemas infantis para os líderes resolverem. Meu Deus. Qualquer probleminha, qualquer coisa, está lá o irmãozinho chamando o seu líder. Mateus 18:15. Vamos ler. Qualquer probleminha: ô pastor, cadê meu pastor? Mateus 18:15. Pastor, aquele irmãozinho, pastor, poxa,
Quem pode ler? Se o teu irmão pecar contra ti, vai aquilo em que ti e ele só, se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Amém? Então, irmão, tem problemas que são probleminhas, que a gente faz tempestade em copo d'água. Tudo quer levar para o pastor, resolve com o teu irmão. A Bíblia é clara aí, ó. Não sou eu que estou falando, não. Aí quer fazer um problemaço. Um problema que, meu Deus, aí começa... Não, peraí, isso daqui o pastor tem que saber. O que eu vi ali do irmão, o pastor tem que saber. Ih, é ruim de ficar só para mim, hein? Não, pastor, cara. O pastor tem que saber, rapaz. Eu tenho que falar para ele. Eu vou lá no bispo agora. Vou lá agora, não. Fica coçando. Fica coçando. Não, eu tenho que ir lá, eu tenho que ir lá. Chega pro irmão e fala, pô, irmão, assim, ó, eu vi aí. Pô, irmão, realmente estava ali errado. Vamos orar e tal. Resolve ali o problema. Resolve o problema, acabou. Pô, tudo quer levar para o pastor, tudo quer fofocar, tudo quer acabar. Os líderes não aguentam, estão sufocados. Os líderes já estão sufocados com aquela coisa ali. Toda hora o irmãozinho, o problema. Algumas pessoas vão à igreja para arrumar problema, atrapalhar a obra de Deus, pois ocupam a liderança que deveria estar mais voltada para a questão mais nobre da obra, para resolver problema insignificante, só para chamar a atenção. Tu acredita nisso, irmão? Que tem irmão que arruma problema só para chamar a atenção, para dizer que está ali? Ó, eu estou aqui, hein? Leva um problema só para dizer, ó, não esquece de mim não, estou aqui. O irmão não me cumprimenta, o irmão não fala comigo. O irmão, ele fechou o meu carro no estacionamento e demorou para tirar. O irmãozinho nem olha para mim. Ai, irmão, na hora da ceia, o irmão nem olhou para mim. Cara, chifre na cabeça de cavalo, pelo amor de Deus. Vai orar, vai se converter. Arrumar problemas infantis para os líderes que estão ocupadíssimos com a obra de Deus. Está resolvendo, irmão. O irmão não olhou, amém, da paz do Senhor. Não respondeu, amém. Uma hora vai falar. Tira isso da cabeça. Tenha mais coisas importantes para se preocupar. Ele deixou uma mensagem no Facebook que foi direta para mim. Grupo de igreja, já sabe, né? Tem disso. Jornada que resolve. Grupo de igreja tem disso. Camarada bota lá um negócio lá. Aí o irmãozinho vai lá, ih, rapaz, aquilo ali foi pra mim. Olha, ele botou pra mim isso daí. Pastor, ó, o irmão tal tá mandando direta pra mim lá no WhatsApp lá, ó. Só porque botou no grupo uma coisa. Gente, para de achar que isso é pra você. O centro de tudo é Jesus. Ele tem que estar entronizado. Não, o nosso ego não pode estar entronizado. O nosso ego tem que estar destronado. E Jesus entronizado. É Ele que é o centro das coisas. Não acho que tudo é para vocês, não, amigo. Pastor, você tem que resolver isso. Caramba, o pastor, coitado, está lá, cheio de problema, e ainda bota. Aí o membro, às vezes eu lembro que, né, contribui, aí o pastor fala, meu Deus, como que eu vou resolver esse problema? Aí já fica já naquela. Gente, tem gente que é assim. Senão eu saio da igreja. É um conflito infantil, tem que ter uma boa liderança, um pulso, para poder resolver esse problema. Jesus incentiva as pessoas a resolver seus próprios problemas com maturidade, sem mimimi. Se teu irmão pecar contra ti, foi lido aí, vai arguí-lo entre ti e ele só. Ponto. Ah, não me cumprimentou, jogou indireta para mim. Gente, tira essas coisas da cabeça e deixa Deus trabalhar. Esse é o quarto sinal. Para Ele trabalhar na vida de cada um. Quinto sinal, Mateus 5:9. Olha que lindo aqui. Olha como nós temos que ser para poder fazer a obra de Deus crescer. Mateus capítulo 5, versículo de número 9.
Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Já disse tudo, né? Aumentar o alcance dos problemas ao invés de ajudar a resolvê-lo. É o sinal 5. Toda igreja tem problema, irmãos. Se nós falarmos que não temos problemas, é mentira. Todo mundo aqui tem problema. Todo mundo tem. Não adianta a gente falar que a gente não tem problemas. Porém, se nós olharmos a primeira igreja citada na Bíblia, veremos uma realidade mais ou menos assim. Que o problema não é o problema. A realidade é a forma que se lida com o problema. Que pode ser um problema maior ainda. Há pessoas que gostam de jogar gasolina onde o fogo está pegando. Não agem como pacificadores. É o chamado, a turma do deixa disso. Às vezes tu está vendo um irmão com o outro ali e o negócio vai pegar fogo. O negócio vai esquentar. Aí você está lá assim, e é mesmo, irmão, ó, não sei não, hein? Tem que ter muita oração nisso daí, porque o que ele falou, só Deus, pronto, acabou. E aí fica ali jogando gasolina ali na fogueira, irmão. Usando fofoca para poder haver dissensão, ao invés de agir como pacificador na igreja, mas coloca mais ainda o problema em questão. Isso daí não promove o crescimento do reino. Acaba fazendo o quê? Destruindo o crescimento, atrapalhando a igreja. Porque fatalmente um ali vai sair da igreja. Um problema que às vezes poderia ser algo pequeno se torna algo grande, e a pessoa com vergonha, que está todo mundo sabendo pela fofoca, faz o quê? Sai da igreja. Aí acaba, às vezes está numa igreja boa, aí vai para uma igreja que dá, igual a gente falou aqui, e acaba se perdendo. Às vezes perde uma alma, e a gente atrapalha o crescimento do reino de Deus. Às vezes a gente coloca para fora pessoas por causa disso. Falta de maturidade espiritual. Às vezes as coisas construídas com maior custo na igreja, a gente vai lá e derruba. Não foi à toa que Jesus ensinou que os pacificadores são bem-aventurados. Precisamos de pacificadores na igreja para ajudar a obra a crescer. Irmãos, independente do problema que apresentarem para você, vai orar a Deus. Se for de um irmãozinho, não fica com a língua coçando para contar para o outro, não. Deixa isso daí para lá, vai orar ao Senhor, coloca na mão de Deus. Sabe por quê? Porque a gente acaba destruindo a obra de Deus. Eu tenho casos aí que eu já vi pessoas sair da igreja, depois entrar para coisa errada e morrer. Aí tu olha assim, pô lá, o irmão estava benzão na igreja, por causa de fofoca, de problemas, o irmão saiu e ela foi pro mundo e acabou morrendo. A gente não sabe o destino final da alma no sentido do arrependimento, que isso cabe a Deus. Porém, nós temos que fazer nossa parte para que isso dê certo. A gente não sabe se foi para o céu, não sabe, porque não sabe se arrependeu na última hora ali. Igual o ladrão da cruz se arrependeu, pegou a vida toda, mas no último minuto se arrependeu, Deus foi lá e salvou. Mas, irmãos, nós temos que fazer nossa parte. Não podemos jogar gasolina no fogo. Temos que deixar as coisas brandas. Seja um pacificador. Diga para o seu irmão que está do outro lado. Seja um pacificador. Aplaque o furor, a ira. Não deixe que as coisas entrem no coração e a gente venha passar para frente, para que as coisas venham estar. Já viu a massa do bolo batendo, crescendo? E cresce de uma maneira que o problema, que aí o pastor não suporta mais, ninguém suporta e acabou. E a obra desandou. Às vezes um trabalho, a gente estava conversando aqui sobre trabalhos. Às vezes um trabalho que começa até bem, aí a pessoa, ao invés de ser um pacificador, joga o trabalho no lixo, e aquelas ovelhas tudo dispersas, e acabou. Gente, é lamentável ver a obra de Deus, a gente chorar por aquilo ali, orar, e as pessoas jogarem fora assim, e todo mundo dispersar. Isso é horrível. Ao invés de pacificarmos, fazemos a coisa certa, jogamos gasolina. Não, vamos embora, vamos fazer. E aí acaba dispersando um monte de gente. Sabe por quê? Eu costumo dizer que rebeldia, nem todo mundo se segura, sabia, pastor? Nem todo mundo se segura. Eu já vi vários casos assim, de pessoas que saíram da igreja, uma igreja fechou. Aí as pessoas tinham 100 membros.
Ah, mas foram cada um para uma igreja, graças a Deus. 70% ali não foi para a igreja, ou 50%, os outros 50% foi para casa, porque já estava acostumado com aquilo ali. Então, se nós colocarmos a colher para atrapalhar a obra de Deus, fatalmente pessoas vão sair, vão dispersar. Eu já vi um pastor falando isso. Não, fechei ali, mas todo mundo foi encaminhado. Lá no Rio, todo mundo foi encaminhado. Foi mesmo, irmão? Quando eu fui ver uma pessoa que falou, eu perguntei, vem cá, pastor, cadê aquela fulana? Por causa daquela palavra, ela não voltou mais, né, pastor? Pô, jogou piada de pouco, eu estava conversando, né, com o pastor. Ele, poxa, a irmãzinha se magoou, mas ela está bem, está lá na igreja. Eu procurei a irmã, não, está afastada de enviar. Mas a minha consciência tem que estar dizendo o quê? Que ela está bem. Para mim ficar bem, não, ela está bem. Irmãos, uma alma para Deus vale mais que o mundo inteiro, gente. Não vamos, com a nossa fofoca, com a nossa palavra maldizente, fazer as coisas erradas para que aquela alma venha sair, não. Deus, ele se compraz numa alma. Vamos buscar a 100ª ovelha, não vamos deixar ela perdida, não. Isso dá o quê? Crescimento na igreja. Isso dá o crescimento na igreja. Às vezes a gente fala do culto do mais um, já viram falar? Culto do mais um? Culto do mais um é tipo assim, irmão, vai todo mundo para casa, traz pelo menos um visitante. Aí se a igreja tem 30, vai ter 60 naquele dia, né? Então, às vezes, você é um sacrifício para trazer o culto do mais um é assim, um sacrifício. Porque o pastor faz o apelo, a pessoa tem que convidar alguém. Não, tem que convidar alguém, aquele meu vizinho, não, porque ele está precisando. Não, isso daqui vai ser mole, vamos pegar. Aí vai lá, não, vamos embora. Aí ajuda a pessoa lá, já se arrumou, aí leva para a igreja, aí chega aí, a gente bota a igreja para fora. O que eu quero dizer com isso é que uma alma vale muito para a gente estar jogando fora. Então, pensemos nisso. O 6º sinal, Efésios 4,16. Quem pode ler para mim? Efésios capítulo 4, versículo de número 16. O qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, a sua edificação em amor. Então, olha que maravilhoso. Todo o corpo para edificação, para crescimento. Então, meus amados, o 6º sinal é para não atrapalharmos a obra de Deus. Não andar com a sua vida espiritual em dia, tiver com problema. A gente está falando do organismo aqui, do corpo. Todos fazem parte do corpo. Todos são importantes. E aí Paulo desenvolve essa explicação sobre o funcionamento da igreja, comparando com o corpo. No corpo, cada um precisa fazer a sua parte, a sua função, para que tudo funcione corretamente. Se o coração não ficar bombeando sangue, a pessoa morre. Se o rim não filtrar, a pessoa vai morrer por algum motivo. Ou seja, cada parte do corpo tem uma função. Então nós temos que realmente fazer a nossa função para funcionar perfeitamente. Quando uma parte não faz sua função, alguma doença está no corpo, precisa ser tratada. Ser a igreja e não manter uma vida espiritual em dia, ler a Bíblia, orar, jejuar, buscar comunhão, estar junto mesmo com os irmãos, contribuir, equivale a atrapalhar o corpo. Para o corpo funcionar perfeitamente, nós temos que estar fazendo isso, meus amados. Orando, jejuando, buscando comunhão com os irmãos, colocando amor no meio do povo, ajudando financeiramente, ajudando nos afazeres, fazendo tudo aquilo que Deus colocou para que a gente viesse fazer, para que o corpo venha funcionar perfeitamente. Efésios 4,16, em alto e bom som, mais uma vez, minha irmã, leia por favor. O qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para a sua edificação em amor.
Isso é crescimento da igreja. Você vai estar com a sua vida espiritual em dia, fazendo as coisas certinhas. O pastor faz um apelo aqui. Vamos, irmão, jejuar toda quarta-feira. Irmão, vamos orar a oração das 6 horas da manhã ou da meia-noite. Todo mundo orando, relógio de oração, tá? Meus amados, todo mundo orando. Olha a comunhão, irmão. Vai ter um churrasco lá, depois do futebol, ou depois lá do culto lá da irmã. Todo mundo lá. Não, mas eu não vou para esse churrasco, não. Não vou, não. Não quero estar lá, não. Ah, tem outras coisas para mim fazer. Irmãos, a comunhão com os irmãos. Veio para o culto, assistiu, recebeu de Deus. Vai fazer a comunhão com os irmãos. Vai orar junto, vai jejuar, vai buscar. Pastor, ó, meus amados, precisamos de comprar aqui um blindex para botar na igreja. É R$1.500. Ajuda, contribua. Deixe de beber uma Coca-Cola, igual eu costumo falar pelo missionário. Às vezes R$10 vai ajudar ali, e você nem sabe como. Contribua na obra de Deus, abençoe. E a obra vai andar, você não vai estar atrapalhando o andar da obra de Deus, fazendo sua parte no corpo. O corpo é um organismo vivo. O que é o corpo, igreja? Um organismo vivo. Vamos lá, o que é o corpo? Organismo vivo. A última vez, o que é um corpo? Organismo vivo. Se é um organismo vivo, não pode ter ninguém morto. A quem? À margem, ao lado, desprezado, todos têm que estar juntos, fazendo o crescimento da igreja. Orando, jejuando, fazendo. Pastor é maluco, botou para a gente orar 6 horas da manhã. Meus irmãos, se Deus deu a direção para o pastor, vai lá, dobra teu joelho 6 horas da manhã e vai fazer o que Deus mandou. Poxa, logo hoje que tem um negocinho aqui em casa, o pastor manda a gente jejuar. Jejum, irmão, Deus vai te dar vitória. Através do jejum pela obra de Deus, Deus vai te abençoar nos teus propósitos pessoais. Isso é evidente. Por isso que na oração de 8h30 do ministério, eu falo para os irmãos lá, ó, só agradece hoje. Poxa, você só agradecendo, Deus vai te dar, meu irmão. Não precisa você só pedir, não. Ora pelo ministério e só agradece pela sua vida. Aí você vai ver as bênçãos que Deus vai te dar lá na frente. Então, é mais ou menos assim, o corpo tem que funcionar. Se a unha cai, você chora. Então, não se sinta menor e desprezado. Faça aquilo que Deus colocou para você fazer. Ah, não vou fazer isso não, o pastor mandou fazer isso aqui. Isso aqui é insignificante. Quero pregar, quero estar lá na frente. Microfone sem fio, pô, não esbarra em nada, bonzão de falar aqui. Quero falar, quero cantar. Meu irmão, busca a Deus. Aonde tu for inserido no corpo, faça o que Deus mandar você fazer e com excelência. Que a obra de Deus ela não é feita relaxadamente. Com excelência, que Deus vai te honrar e vai te abençoar. Em nome de Jesus. Paulo nos ensina que o corpo bem ajustado cresce. Logo podemos interferir que o corpo desajustado não cresce, pois está doente. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Andar com a vida espiritual em dia é uma grande e saudável contribuição para a saúde do corpo, fazendo aquilo que Deus manda você fazer. E aí Deus vai dar crescimento no corpo de Cristo. E aí vai vir o crescimento para a igreja. Aí você vai olhar para a igreja e vai falar, a igreja está crescendo, meu Deus, Deus ele está fazendo a igreja crescer. Daqui a pouco a gente sai daqui, vai para ali, e Deus vai e aumenta. Mas sabe por quê, irmão? Não é para você se engrandecer, não. É para o nome de Jesus ser glorificado. E aí tu vai ver a igreja crescida não só em números, mas em sabedoria e graça, em conhecimento. E os crentes tudo adulto, não tomando só leitinho, mas crentes adultos sendo alimentados ali e abençoados por Deus. Aleluia. Usar demais a crítica. Provérbio 15:22. Quem pode ler para mim aí? Críticas construtivas são sempre bem-vindas na obra de Deus.
para aumentar, para melhorar. Poxa, pastor, faz assim, assim. Tu pode até dar conselhos. Não é querer mandar na igreja. Falar, não, o pastor tem que fazer isso. Pastor é o pastor da igreja, você é ovelha. Poxa, pastor, com humildade chega no pastor e críticas podem ser feitas, construtivas, pois é na multidão de conselhos que fazem muito melhores coisas, não é isso que diz? Provérbio 15:22, quem pode ler? Onde não há conselho, os projetos saem bons, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. Amém. Podemos ajudar orando e, poxa, Deus te deu uma direção, vai lá, auxilia o teu pastor. Mas aqueles que atrapalham o crescimento da igreja usam a crítica demais e de menos reconhecimento do bom trabalho feito. Rapaz, eu já tive problemas de igreja da gente fazer um trabalho grandíssimo, bom, fazer aquele trabalho lindo e a pessoa olhar a parte que foi ruim. Ao invés de glorificar a Deus e falar, poxa, ganhamos 20 almas naquele trabalho missionário, vai falar assim, poxa, tinha mosquito aberto lá naquele trabalho missionário. Gente, isso é atrapalhar a obra de Deus, o crescimento da obra de Deus. A gente chegar e olhar as coisas de Deus de uma forma construtiva. As coisas de Deus nós temos que olhar, tirar o que é bom. Poxa, vem cá, teve um trabalho, o que foi bom naquilo ali? E glorificar a Deus. Tem coisas que precisamos melhorar? Tem. Precisamos melhorar? Precisamos. Mas, irmãos, tem gente que só critica. Ao invés de falar o bom, está lá falando do ruim. E aquilo ali atrapalha a obra de Deus. Porque vai semeando. Quando vai ver, vai ter um monte de gente criticando. E há pessoas que fazem questão de procurar o pastor para cobrar mais atenção dele por causa de um erro de português. Sem querer. Entendeu, irmão? Às vezes um erro de português que saiu no boletim da igreja. Estou dando um exemplo aqui. Às vezes a irmãzinha fez lá um boletim ou fez lá um banner para botar no grupo da igreja. Aí faltou um S lá. O banner está todo bonito. Está lindo. Mas está faltando um S, irmão. Ao invés de eu olhar o banner que está lindo, eu vou ligar para o pastor. Pastor, está faltando um S aí nesse banner aí. Isso atrapalha o crescimento da igreja. Querer chamar atenção por poucas coisas, irmão. Vai olhar o que foi feito. Poxa, aquele banner foi lindo, né? Ou então um culto maravilhoso, abençoado, que Deus operou, almas se converteram. Mas aí a pessoa vai dizer assim, poxa, pastor, passou 5 minutos do horário. Passou 10 minutos do horário. Não vê que Deus derramou e abençoou, quer criticar, quer falar que passou do horário. Amém. Temos horário, compromisso temos. Mas teve coisa boa ali, irmãos? Você vai olhar coisa boa, não vai olhar coisa ruim. Paulo, da forma com que criticamos, mostra que queremos destruir, não construir. Fica parecendo que a gente não quer que a igreja seja edificada, que a igreja seja construída. Tem até uma ilustração aqui de um pregador que ele foi pregar, mas ele acabou esquecendo de colocar a gravata na hora, na correria, né? E foi extremamente criticado porque esqueceu de colocar a gravata. Pregou sem gravata. A mensagem foi linda, arrebatadora, pessoas se converteram. Só que os críticos ferrenhos, esse pastor esqueceu da gravata. Gente, não lembrou não que 3 almas se converteu? Não lembrou que foi benção o culto? Que o Deus derramou o poder? Mas lembrou que o homem não colocou a gravata. Ou seja, isso é um exemplo para a gente olhar em tudo na nossa vida, na nossa igreja. Às vezes tem situações que a gente, meu irmão, não critica não, vai tentar ajudar, vai tentar falar, vai orar a Deus. E Deus vai mudar as coisas, vai abençoar. Às vezes foi um erro ali, que Deus pode
modificar as coisas. Não é por causa de um erro num banner, numa letra, que vai mudar as coisas para Deus, não, irmão. A gente acaba fomentando mais as coisas e atrapalha o crescimento da igreja. Oitavo sinal. Esse aqui é complicado a gente falar. A gente vai falar aqui nessa manhã. 2 Coríntios capítulo 8, 2 ao 4. 2 Coríntios capítulo 8, do 2 ao 4. Quem achar pode ler. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo do 2 ao 4. Quem achou pode ler. Como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza superabundou em riqueza da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, que eu vejo no texto vivo, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos loucos a graça e a comunicação deste serviço, que se fazia para com os santos. Oitavo sinal, não contribuir financeiramente para a obra de Deus. Isso é um tema, por que eu falei que é crítico? Tem gente que não quer contribuir para a obra de Deus não, irmão, financeiramente. Ah, pastor, mas eu não tenho. Irmãos, eu creio que o pastor aqui não deve colocar arma na cabeça de ninguém, nem estipular valores para as coisas de Deus. Mas você tem que pensar que você não está fazendo como tu está contribuindo para o pastor, não. Está fazendo é para Deus, para a obra de Deus crescer. E você não abençoando, você atrapalha o crescimento da igreja. Atrapalha o crescimento da obra de Deus. Que às vezes que aquele valor ali, o pastor vai estar desenvolvendo o trabalho da própria igreja. Alguns não entendem que Deus faz sim muitos milagres sobrenatural, mas não faz milagre onde é exigida uma ação natural nossa. A gente só quer milagre, quer tudo, mas a parte natural que nós temos que fazer, não fazemos. É assim na área financeira da obra de Deus, irmão. E hoje está um tal de dizer que no Antigo Testamento tinha, no Novo não tinha. Não sei nem se já teve debate sobre isso na rádio, mas acho que a gente já falou sobre isso. Não, porque agora não precisa dar dízimo, nada disso não. Irmãos, faz a vontade de Deus. Faz as coisas para a obra de Deus. Aquilo que Deus colocar no teu coração, você vai lá e abençoa a obra de Deus. Não deixa não. Eu costumo dizer que o dono da Colgate, quando ele começou, ele falou assim: eu vou ser fiel a Deus, vou dar 10%. E ele começou a ver que Deus estava abençoando ele deu 20, 30, 40. Chegou ao ponto dele dar 90% de tudo dele e ficar só com 10%, que ele estava tão rico. Deus abençoou tanto que ele dava 90% e ficava só com 10%. Sabe por quê? Que isso daí é ser desprendido das coisas, irmão. É você fazer a obra de Deus com coração, com amor. É abençoar a obra. Ah, pastor, mas eu trabalho assim. Coloca para Deus: Deus, eu quero abençoar a tua obra. Manda os clientes. Deus vai lá e manda os clientes. Você vai lá e abençoa a obra de Deus. Então, isso daqui não é tabu que a gente tem que ficar. Ah, é um tabu falar de financeiro hoje na igreja. Não, isso aqui é uma comunidade, irmão. Em um comum acordo, nós estamos todos juntos. Precisamos pagar, se tiver aluguel da obra, ou construir uma igreja, abençoar, ou até mesmo ajudar irmãos com cesta básica. Irmão, nós temos que ajudar financeiramente com o reino. Lá em Atos, eles abençoavam um outro. A obra de Deus nós temos que fazer a nossa parte. Ah, mas eu estou precisando daquilo ali. Então, irmão, abençoa a obra de Deus para Deus te abençoar, sem barganha nenhuma, com coração. Coloca para Deus no teu coração: ó Deus,
eu vou abençoar porque eu senti desejo. Eu quero que a tua obra cresça, eu não vou atrapalhar a tua obra de crescer. Eu vou abençoar a tua casa sim, eu quero que a tua obra cresça. O que mais vem a crescer é a obra de Deus, e eu vou ser um agente de crescimento na obra de Deus. A responsabilidade de provisão desses recursos é daqueles que são servos de Deus, que são da igreja. Hoje existem muitos abusos de falsa igreja, mas não invalida a nossa responsabilidade. Eu sei, irmão, que se a gente olhar, as pessoas até criticam a gente quando não somos cristãos. Ah lá, fulano de tal está andando de jatinho. Ah lá, a igreja de tal está lá comprando sítio. O problema é deles, irmão. Vão prestar conta com Deus. Faça a tua parte. Entregue para Deus, para que você venha a ser abençoado. Então isso é o 8º crescimento. 2 Coríntios falou dos crentes lá da Judéia, falou dos crentes da Macedônia que estavam precisando, né? E os irmãozinhos lá, sem nada, foi lá e abençoou. Sabe por quê? Que toda ajuda é válida. Não importa, você acha assim, poxa, mas pastor, isso daqui é tão pequeno, mas se você está dando com amor, irmão, vai lá que Deus vai te abençoar, vai te honrar. Quem se exime dessa responsabilidade não está colaborando para o crescimento da igreja, está atrapalhando. Alguém já disse que a área mais difícil do ser humano tem para se converter se chama bolso. Eu escutei até falar que a nota de R$2 ela já estava convertida. A de 5, a de 10, a de 20 não estava. Porque a tendência nossa é desprezar. Mas você, quando você vai em um determinado lugar que não é a igreja, você costuma dar a menor nota? Não, sabe por quê? Porque a casa de Deus, ela é o tudo para nós. Nós como cristãos nos convertemos e nós temos a nossa casa, a casa de Deus como nossa casa espiritual. É o nosso segundo lar, irmão. Nós temos nossa casa e nós temos a casa de Deus. Nós temos que cuidar, zelar. E se possível for zelarmos por nossas finanças, vamos abençoar. Pô, tem que comprar mais um negócio aqui para a casa de Deus. Vamos abençoar, vamos honrar a casa de Deus. A casa de Deus, ela necessita, ela precisa. Somos cooperadores da casa de Deus, do reino. E aqui Paulo fez esse apelo. Rogo-vos a graça de participarem de assistência aos santos. 2 Coríntios 8, 2 ou 4. Vamos assistir aos santos, vamos abençoar. Vamos abençoar a casa de Deus, para que haja mantimento e não falte. Isso é uma das coisas que atrapalha o crescimento da obra de Deus. Mas eu creio que aqui nessa igreja, ninguém atrapalha o crescimento da obra de Deus. Eu creio que Deus ele tem falado e abençoado para que todos venham estar ali certinho, abençoando a obra do Senhor. O 9º sinal, não ter cuidado com seu bom testemunho. Atos 16, 1 e 2. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo. Dele é dito, discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Irmãos, nossa vida secular, lá fora, cada um faz o que quer da tua vida. O pastor não fica com um GPS ligado em ninguém. Todo mundo aqui tem sua vida própria, fora da igreja. Só que nós não deixamos de ser cristão quando estamos lá fora. Temos que ser as mesmas coisas, mesma pessoa, porque nós temos que dar um bom testemunho para que vidas venham se converter. Isso faz a igreja crescer, o bom testemunho. Às vezes você passa na rua, a pessoa você não precisa nem dizer que tu é crente, a pessoa fala, rapaz, tu é cristão, né? Aí começa a conversar, onde é a tua igreja que eu quero ir lá para conhecer? Olha você aumentando o reino de Deus com o teu bom testemunho. Olha você simplesmente fazendo às vezes nada, achando que não está fazendo nada, mas com o teu bom testemunho você está fazendo a igreja de Cristo crescer. Isso é importante, irmão. Somos igreja em todos os lugares, e não somente de um templo, de um prédio, ou de algum grupo familiar, ou de outro lugar de reunião. Somos igreja principalmente no mundo. Um exemplo claro de alguém que colaborou para o crescimento da obra de Deus foi Timóteo. Na carta aqui foi falado
que ele dava testemunho, ele era filho de uma judia crente, de pai grego, e dava bom testemunho em Listra e Icônio. É muito, muito lindo, irmãos, quando alguém chega para outro e fala assim, não, aquele ali é cristão, aquele ali dá bom testemunho, poxa, aquele meu vizinho ali é cristão. Ou alguém te ligar no zap, chamar, ó, vem orar aqui, porque sabe que tem um homem, uma mulher de Deus, sabe que você ajuda no crescimento da obra, e liga logo para quem? Para você. Não reclame, irmão, ajude no crescimento, vai lá e abençoe aquela pessoa, ajude no crescimento da obra. E através da tua vida, aquela pessoa veio para a igreja e falou assim, nossa, como eu fui bem recebido por aquele irmão. Olha o testemunho, eu fui tão bem recebido que eu fiquei nessa igreja. Aí o pastor pregou uma palavra que veio ao encontro e estou aqui hoje. Então isso, irmãos, é importante, um bom testemunho. Tanto aqui quanto em qualquer lugar, pode ser no trabalho, pode ser em qualquer lugar da nossa vida, nós temos que te dar um bom testemunho. Pastor, até que horas que eu tenho que falar? Então temos que dar um bom testemunho. Então,